Vamos lá para análise macro. Bom, o governo querendo injetar aí 300 bilhões no setor imobiliário aqui do Brasil. Ontem as vendas do varejo dispararam para cima e vieram mais fortes do que o esperado. E eu vou mostrar para vocês como as reações do mercado, o que é bom para o país num momento pode não ser tão bom assim em outro momento. E é justamente nesse momento que nós estamos. E aí eu vou dar uma interpretação para vocês de como que isso vai atrapalhar a nossa bolsa aqui nesse exato momento. Além de eu falar sobre o que aconteceu na China na madrugada, a China desabou e tivemos aí informações que saíram lá das exportações chinesas que realmente vieram muito ruins. E além de tudo, ontem nós tivemos uma virada de humor nos Estados Unidos, no mundo, né? Porque vieram aí os dados de inflação do produtor americano lá, cara, e as bolsas voltaram a subir incrivelmente. Então, assim, tudo isso eu vou fazer um apanhado e vou dizer o que, que tem de reflexo para a nossa bolsa aqui hoje, né? E já passando para agradecer todo mundo que participou da nossa live ontem, em que eu mostrei como que eu uso essas informações para poder fazer dinheiro no mercado financeiro de uma maneira simples, de um jeito que qualquer um pode fazer. Então até eu vou deixar o link da live aqui. Quem não assistiu ainda, se puder tirar um tempinho, assistir lá, garanto que tu já vai entender muito mais das coisas que eu falo aqui, porque tu mesmo vai pegar os reflexos e vai ver assim, ah, cara, olha só, isso aqui é tão simples assim, tu vai fazer isso aqui, olhar isso aqui, e bom, lá eu explico o que que tu tem que olhar, o momento que tu tem que olhar e o que que tu tem que fazer quando aquilo ali tá vermelhinho ou verdinho. Então, ficou bem completa lá a live. Se quiser, só assistir aqui depois, beleza? Então, bora pro conteúdo. O mais importante para a gente hoje é entender essa situação aqui do Brasil. Vendas do varejo disparando, que é um cenário bom para uma economia de um país, e também agora a gente teve a notícia, ó, que o governo pretende injetar 300 bilhões para facilitar e ampliar o crédito imobiliário, além de também preparar incentivos para o setor de micronegócios e pequenos negócios, que normalmente são mais focados em serviços. E aí que entra a situação. As vendas do varejo, que também já são um outro dado, vieram muito boas ontem, só que se vocês verem, as vendas do varejo saíram às 9 horas da manhã, nossa bolsa derreteu e o dólar subiu. O porquê que isso foi visto como ruim? É porque, óbvio, além do cenário mundial que estava ruim na hora da abertura, mas nós tínhamos também essa percepção de que quanto mais acelerar aqui as coisas no Brasil, principalmente voltado a serviço, nós teremos aí mais queda para a bolsa, porque força com que o Banco Central não consiga reduzir a taxa de juros para os patamares menores do que 10%. Tanto é que ontem as precificações que no final do ano a gente teria aí uma taxa de 9%, 9,50%, 9,70%, hoje já são aí que a gente vai terminar o ano com 10% de juros. Então, assim, se tem juros se mantendo alto por mais tempo, por obrigação para poder controlar essa situação de inflação de serviços e inflação aqui no Brasil, porque aquele dado que saiu de inflação nessa semana, que foi o IPCA, ele veio mais fraco do que o esperado, foi visto como bom. Só que abrindo o dado, dava para ver que a inflação de serviços, que é essa que eu comentei, está ainda forte. E enquanto ela se manter forte, não dá a chance para o Banco Central reduzir juros com mais força. Então, automaticamente, a gente tem juros altos, bolsas caem. Então, por isso que foi esse reflexo. E agora, com essa informação do governo, mais injeção de dinheiro gera mais movimentação na economia. Isso é bom para o país se fosse num momento tranquilo. Só que como a gente está no momento de querer controlar a inflação, e o Banco Central poder reduzir, para o Banco Central poder reduzir a taxa, isso aí é visto como ruim e reflete com queda para a bolsa e alta para o dólar, como foi o nosso caso ontem aqui, mesmo os Estados Unidos virando aí bem positivo no dia, né? E também já para complementar o cenário brasileiro aqui, nós tivemos aqui a justiça suspendendo o presidente do conselho da Petrobras. Esse cara é o Pietro Mendes e ele foi suspenso por conflito de interesses. Basicamente, a justiça alegou que é porque ele também é secretário de petróleo e gás aqui do Brasil.
e isso gera conflito de interesses porque, obviamente, né, tem aí aprovações que são feitas passando por ele e automaticamente ele também está no conselho da empresa. Então, dá essa divergência aí, esse conflito de interesses, e a justiça foi lá e suspendeu ele a princípio. A Petrobras falou que vai recorrer nisso, né, porque ela sabe que uma alteração assim tão grande no conselho, como o principal do conselho, vai gerar precificação de queda para as ações e também gera tumulto lá dentro da empresa, né? E só que fica a pergunta, né? O cara entrou, o cara já é secretário do Petróleo e Gás, por que só agora que suspenderam ele? Então, vamos lá, né? Ele não sabe. Mas o que importa pra gente é o reflexo que vai ter na ação. Provavelmente essa foi uma das coisas que fez as ações da Petrobras ontem se manter em queda o dia inteiro. E hoje pode refletir ainda negativo, mas a gente vai ter que ver conforme vai estar o mundo no momento da abertura por aqui, né? Mas assim, a princípio, o cenário brasileiro tem essa perspectiva que vai ser impulsionada para baixo hoje, em específico por conta da Ásia. A Ásia fechou totalmente negativa na parte da China, que é o que mais importa para a gente. Todas as bolsas caíram por lá, porque saíram a questão das exportações da China e despencaram 7,5% no período em dólar. Então, assim, isso é muito ruim para a China, porque a gente lembra, a China ela é a fábrica do mundo. Se ela é a fábrica do mundo, a principal atividade dela é a exportação. E se a exportação está caindo, lembrando que o consumo interno da China já estava passando por dificuldades já desde o ano passado, então a gente ainda tem um cenário ruim para eles por lá. Então as bolsas já derreteram nessa madrugada, o que reflete ruim para a gente aqui. Só que a gente tem que ver um contrabalanço, porque as commodities estão disparando, mas não é por um motivo muito bom. É porque aumentaram as tensões dos conflitos lá no Oriente Médio e faz o petróleo disparar, faz o ouro disparar. Então, assim, são momentos que a gente tem que entender que o bom pode ser ruim. Então, mas num contexto geral, as empresas de commodities que estão abertas agora lá na Europa já estão bem positivas. E isso é muito bom para o país, para o nosso país, né, para o Brasil, porque dá a entender que se as ações de commodities tão boas por lá, a gente pode ter uma abertura bem positiva aqui para as nossas ações de commodity e impulsionar a nossa bolsa aqui para cima. Então, como eu falei, as bolsas europeias estão subindo forte, não só por commodities, mas porque lá a Europa está com perspectiva aí de cortar os juros já em junho, antes dos Estados Unidos. Então, isso é bom para as bolsas e está impulsionando as bolsas por lá. Os Estados Unidos ontem teve uma reanimação forte por conta aí da inflação do produtor que saiu, que eu falei que era um dado bem importante que ia sair também, e ele veio contrário da inflação do consumidor. A inflação do consumidor tinha vindo alta, bolsas derreteram por lá, mais de 1%. A inflação do produtor veio baixa, as bolsas dispararam, e ontem elas subiram mais de 1%. A Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, subiu 1,70 ontem. Então, assim, para eles lá é muita coisa quando sobe uma força dessa, que é muito dinheiro envolvido, porque a bolsa é a maior bolsa do planeta, né? Então, o reflexo disso seria bom para a gente, só que ontem a gente não conseguiu aproveitar por motivos internos aqui. Então, assim, pegando no contexto geral, apesar desse cenário positivo para as commodities, nós estamos tendo agora o dólar disparando agora nessa madrugada, as bolsas dos Estados Unidos caindo, a Ásia já derreteu na madrugada. Então, assim, a nossa abertura tende a ser uma abertura negativa para a nossa bolsa e com alta para o nosso dólar, só que ao longo do dia a gente vai ter que ver as novas informações. Mas esse é o primeiro cenário inicial aí do dia. E se esse é o tipo de conteúdo que te interessa e quiser receber ele todos os dias antes do nosso mercado abrir, só se inscrever aqui no canal. E lembrando, nossa live que aconteceu ontem está aqui. Se quiser aprender como usar essas informações para poder transformar numa fonte de renda aplicando no mercado financeiro, lá eu explico como tu pode aplicar e fazer as operações reais, né? Então, é isso. Se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece o nosso trabalho. Valeu, um abraço!